Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à live segundo o Espírito da Verdade Evangelho com a pastora e sister Sandra Ribeiro. E o Vini. Para a glória do Senhor Jesus. Amém. Marcos 3, 35 e 1 Pedro 4, 2. Você pode ler, Isaac, por favor, meu filho? Dito isso, hoje, pecadores desde a concepção, parte 10. Marcos, capítulo 3, versículo 35. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. 1 Pedro 4, 2. Não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. Então veja, como nós dissemos, não é, ontem, nós trouxemos aqui Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Não é? Eu vou retornar aqui só para a gente contextualizar. Sim, irmão Hélio, é o chiado por conta do climatizador, que está muito quente hoje aqui, mas eu quero saber se vocês conseguem me ouvir. Sim, já responderam, dois responderam que sim. Ah, sim. Eu vou retornar aqui, tá bom? Para a gente contextualizar, tá bom? Para a gente poder compreender completamente, tá? Versículo 3 de Efésios 2. E nós também éramos como eles, vivendo apenas segundo os desejos da nossa natureza pecaminosa, os impulsos primários dos nossos sentidos e dos nossos pensamentos. Éramos, por natureza, objeto da severa justiça de Deus, tal como o resto da humanidade. Então, o resto da humanidade, aqueles que ainda não pertencem a Cristo Jesus, permanecem debaixo da ira de Deus. Por quê? Porque permanecem mortos em transgressões e pecados. Ou seja, são pessoas que vivem para satisfazer a vontade da carne e não a vontade de Deus. Irmão Lércio disse: irmã, olha eu aí ao vivo na live. Apareceu, coisa fofa. Pra quem não tá entendendo nada na gravação, é um ursinho super fofo que aparece aqui no TikTok. É o urso Misha. Essa é a versão OL. Entre os quais todos nós, também outrora, andávamos nas cobiças da nossa carne, fazendo as vontades da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, nós éramos por natureza filhos da ira de Deus. Éramos. Então não somos mais. Por quê? Porque agora nós estamos em Cristo. Veja, foi como ontem, nós estávamos falando, mediante a pergunta do irmão Laércio e do Isaac, Deus poderia ter continuado, conosco como criaturas. Mesmo que o homem tivesse escolhido a árvore da vida, seríamos criaturas, mas Deus fez com que aonde o pecado abundou, a graça superabundasse. Ou seja, o desejo de Deus foi maior, porque Deus sempre quis que o homem vivesse eternamente, mas por conta do que Satanás fez, levando o homem, que era fraco, a cair na sua astúcia, então Deus elaborou um plano, que nos deu o espírito de filiação. Ou seja, nós éramos, criaturas, e parte de nós é criatura. Essa parte humana é criada. Nós somos filhos de pais humanos, mas não somos filhos de Deus. Da parte de Deus, nós somos criaturas. Porém, agora em Cristo Jesus, pelo Espírito de filiação, que está em união com a nossa alma, está sendo formado um novo ser, o qual está sendo gerado da semente incorruptível da palavra de Deus. Conforme 1 Pedro 1, 23, nós já trouxemos isso aqui nos capítulos anteriores. Aqueles que quiserem se aprofundar um pouco mais, é só voltar aí, aos capítulos anteriores. É um estudo que nós estamos fazendo, cujo título é Pecadores desde a Concepção, e esse estudo é
com base na palavra, totalmente baseado na palavra, com referência, todo referenciado na palavra. Não tem nada de achismo, não é aquilo que eu penso ou eu deixo de pensar, mas o que o Espírito Santo nos revela por meio da sua palavra em toda a sua estrutura. Então, voltando aqui, entre os quais todos nós também outrora andávamos nas cobiças da nossa carne, cobiças da carne, fazendo as vontades da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, não é? A carne, nós sabemos que é a matéria do nosso corpo, mas chama-se de natureza humana também a carne. Mas a natureza humana completamente é a alma, não é, com o seu corpo. Essa é a natureza humana. Não é? Isso foi o que herdamos, não é, da nossa filiação humana, não é assim, dos nossos pais. Por isso somos seres humanos. Essa parte humana, ela é carnal. Não é verdade? Nós nascemos aqui no mundo, nós nascemos, né, em corpos físicos, nós nascemos como seres humanos. Então essa parte é carnal. Essa parte da natureza humana, ela é caída por conta daquilo que Adão fez, não é? Recebendo dentro dele a corrupção e passando, transmitindo isso de geração em geração, para que as almas se tornassem pecadoras desde a concepção. Por conta do seu corpo, não existe almas penadas por aí. Não existe alma que vive sem um corpo. Então, logo, para essa existência, precisa de um corpo. E se precisa de um corpo, então, não é? Todos são gerados dessa mesma matéria. Se a matéria está corrompida, então todos, né, estão na mesma condição. O que nos tira dessa condição é o espírito de filiação que recebemos da parte de Deus quando invocamos o nome do Senhor, que é Jesus, como o nosso Senhor. Quando invocamos o nome dele, então aí a mágica acontece, né? Nós nascemos do alto. Não é mágica, né? Eu estou usando aqui um termo humano, né? Não é mágica, mas é algo que Deus fez por meio, não é, da sua graça, por meio da sua misericórdia, por meio do seu amor. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele fez isso por meio de Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor. Aqui eu li o versículo 3 pela TB, na tradução brasileira, o que significa que os seres humanos naturais que não têm o Espírito vivem tão somente para fazer a vontade da carne. Então, se eles vivem para fazer a vontade da carne, logo, não é? Esses são os pecadores que permanecem mortos em transgressões e pecado. Eles continuam mortos. Por quê? Porque estão vivendo apenas para satisfazer aquilo que a carne deseja, o que a sua natureza humana deseja. E isso, não é? Tanto em pensamentos quanto em ações. Todas essas coisas vêm, né, da nossa estrutura humana, né, da parte humana em nós. E os que nasceram de novo do Espírito para fazer a vontade de Deus, conforme nós lemos, o Isaac leu aí Marcos 3,35, ou seja, aquele, né, que Jesus disse, aquele que faz a vontade do meu Pai, esse que é meu irmão, minha mãe, minhas irmãs, não é? São esses que são parte da família de Deus, porque aqueles que estão no mundo não têm desejo de fazer a vontade de Deus. E é essa a condição dos seres humanos ao perderem seu livre-arbítrio ou a capacidade de escolher livremente, pois a vontade da carne leva à morte, mas a vontade do Espírito à vida eterna. Você pode ler, Isaac, Romanos 6, do 21 ao 23. Romanos 6? 6. 6. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Só um momento, filho. Olha só. Hoje, vocês estão livres do poder do pecado E se tornaram escravos de Deus. Olha só. Por que escravos de Deus?
Porque, gente, o livre-arbítrio foi perdido lá no Éden. Então, hoje, ou nós seguimos a vontade do Espírito, que é boa, perfeita e agradável, ou seguimos a vontade da carne. Não é por isso que em Gálatas 5,17 diz que a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, de maneira que a gente não tem liberdade de fazer aquilo que a gente gostaria, aquilo que a gente quer, a nossa vontade. Porque a nossa vontade não é boa. A vontade do ser humano não é boa, pelo contrário, resulta em morte. Pode continuar. Só um momento. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então veja, o salário do pecado é a morte, porém, não é? Aquilo que nós recebemos em Cristo Jesus, que é a vida eterna, não é? Então isso daí é o que nós recebemos quando fazemos a vontade de Deus. É por isso que nós devemos ser escravos da justiça, escravos de Deus. É por isso que Paulo dizia, né? Eu, Paulo, escravo de Deus, escravo de Cristo Jesus. Por quê? Porque é muito melhor a gente ser escravo de Cristo do que ser escravo da nossa própria vontade e se tornar, não é? Um assalariado do pecado e morrer. Morrer, não é? Espiritualmente e até, não é fisicamente e espiritualmente, porque morrer fisicamente é apenas, não é, a saída aqui dessa dimensão, mas morrer espiritualmente é estar afastado de Deus, da fonte da vida eternamente. Então imagine uma alma que não está firmada em Cristo Jesus, não está alicerçada naquele que é o eterno, né, que é o Deus eterno. E ela vai para onde? Para onde que irá essa alma? É por isso que Jesus disse, não é? Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo é réu de pecado eterno. Ou seja, ele não tem perdão nem nessa vida e nem no porvir. Por quê? Porque no porvir, na vida que nós teremos aqui eternamente, só vai permanecer nela, só vai viver eternamente quem tem o Espírito Santo, quem recebe a vida eterna. Ora, uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo é porque não tem o Espírito Santo. Essa pessoa que rejeita a vida eterna, né, que rejeita o Espírito Santo, não tem como pagar o preço do resgate da sua alma. Logo, se não tem como pagar, não é nem por um pecado, como que vai pagar por uma vida inteira de pecados? Então estará seguindo o guia das trevas. Aqui que entra a justiça de Deus em Cristo, que embora nossas almas ainda pequem, sua posição é de justa diante de Deus, por causa do Espírito Santo que Cristo nos deu. Então o Espírito de Cristo é o Espírito Santo, não é? O Espírito do Santo de Deus, o Espírito da verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas aqueles que o rejeitaram não têm esse presente da graça de Deus e permanecem mortos em suas transgressões e pecados, e por isso são filhos da ira, conforme a palavra citada. Nós citamos, né, anteriormente, Efésios 2, do 1 ao 3. Essa natureza está destinada a sofrer o castigo de Deus. Nós citamos aí, né, especialmente pela NTLH, não é? Que fala isso de uma forma bem clara, citamos pela tradução brasileira, pela OL, não é? Então, está disposto de uma forma bem ampla, né, e clara. Aqueles que desejarem, não é só retornar e se alimentarem, né? Porque, gente, o crescimento espiritual vem, não é, por meio da alimentação do espírito, né? Da alimentação espiritual. O leite genuíno é espiritual. Não adianta a gente professar ser cristão, não é? E a nossa vida ser uma vida completamente carnal, meramente humana, e a gente não entender nada da palavra de Deus. Isso não nos torna filhos de Deus. Filho de Deus é aquele que, além, né,
de invocar o nome de Jesus, não é? Ele crê e vive essa vida aqui, não é? Verdadeiramente por Jesus, não é? Não é viver uma vida apenas para satisfazer a sua carne. Que tipo de filho é esse, não é? É como diz em Hebreus 12, não? Um filho que está sem disciplina não é filho, mas é bastardo. Aqueles que não receberam a justiça de Deus gratuita e merecida por meio de Cristo Jesus o Senhor, mas permanecem nela, porque amaram mais as trevas que a luz. Conforme João, capítulo 3, do 19 ao 20. Você pode ler, Isaac, por favor? João 3, do 19 ao 20. Você pode ler depois Tiago 4:4. E João 2, do 15 ao 16. Exato, tudo enrolando. É que às vezes você tem que voltar pro início que ele fica bugado. 19? Como é que é a plataforma de vocês? É Android. Android. Do 19 ao 20? Do 19 ao 20? Isso. E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Olha só, então quem vive debaixo do pecado, não é? Não vem para a luz, porque teme que os seus pecados sejam expostos, suas obras, não é, das trevas sejam expostas. Mas os filhos de Deus precisam viver em comunhão uns com os outros exatamente para que as obras sejam manifestas, não é, sejam expostas, e aquilo que é das trevas, a luz possa dissipar. E o que nos ajuda, não é, a nos manter na reta de Deus, não é, dentro do caminho que é Cristo Jesus, é a comunhão uns com os outros. Por quê? Porque uma pessoa que vive sozinha, isolada, não é, e ninguém sabe da vida dela, ela faz o que ela quer, não é? Ela está vivendo ali no oculto, as obras dela não aparecem, não é assim? Então tudo fica ali, não é? Parece que aquela pessoa, ela tem a aparência de que é, não é? Mas não é. Por quê? Porque anda se esgueirando pelas trevas, anda se escondendo porque tem alguma coisa, não é, que precisa esconder. Um filho de Deus não tem, não é? Não tem nada a esconder. A vida dele, né, é como dizem, né, um livro aberto. Então, para qualquer um, veja, nós somos cartas vivas do Espírito da verdade, do Espírito da luz. E a luz torna visíveis todas as coisas. Então, como Jesus disse, aqueles que vêm para a luz, você pode ler, meu filho, por favor, versículo 21. Do mesmo. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Olha só, a NVT, né? NVT. Olha só, e em outras versões, né, como a NVI, por exemplo, diz que aquele que vem para a luz mostra, não é, que as suas obras são feitas por intermédio de Deus. Por intermédio de Deus. E aí diz, não é? Mostra que as suas obras são a vontade de Deus, são feitas de acordo com a vontade de Deus. Por isso expõe a luz. Se não passa no crivo da luz, se a pessoa vive se escondendo, é porque ela tem algo, não é, com as trevas. E é por isso que muitos filhos de Deus, não é, têm vivido uma vida de hipocrisia. Por quê? Porque não querem se achegar à luz, não querem viver em comunhão, como diz, não é, as Escrituras. É o conselho do Espírito Santo, que andemos na luz, que tenhamos comunhão uns com os outros, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E se nós, né, andamos nas trevas, não tendo comunhão uns com os outros, significa que tem alguma coisa errada com a nossa vida. Ora, a gente não é filho das trevas, a gente não é filho da noite, a gente é filho do dia, da luz, e devemos viver, não é, sem ter nada a esconder.
A nossa comunhão deve ser com a luz e não com as trevas. Que acordo há, não é, entre as trevas e a luz? Que acordo há entre Cristo e Belial, ou Satanás, ou demônios? O que tem a ver o templo do Espírito Santo, o templo de Deus, que é o nosso corpo, com o templo de ídolos? Que são aqueles que praticam, não é, todo tipo de imoralidade, todo tipo de coisa. Porque pertencem a esse mundo ainda. Então, amaram mais as trevas que a luz, mais o mundo que a Deus. Tiago 4:4 e 1 João 2, do 15 ao 16. Versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. 1 João 2, 15. 15 a 16 ou é 16 a 17? É 16 a 17, não é? Ou ao contrário? 15 a 16. 15 e 16. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Então, esse amor, não é, que está escrito, é ágape, agapao, que vem de ágape, não é, que é um amor forte, né, algo fortemente, né, estruturado, é algo que verdadeiramente não é, um sentimentozinho, não é, mas é algo que verdadeiramente prende, retém. E mais, né, a injustiça que é a verdade. 2 Tessalonicenses 2, do 10 ao 11. Tu, filho. Do 10 ao 11. Eu mostrei pra você quando eu... E com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e a aceitar a verdade que os salvaria. Portanto, Deus fará que sejam enganados e eles crerão nessas mentiras. Olha só, então, o rejeitarem, não é? O rejeitarem amar, se recusarem a amar a verdade. É aquilo que os poderia salvar, Deus vai enviar, né? Deus vai deixar, veja, tudo está debaixo, não é, do poder de Deus. É por isso que muitos atribuem a Deus a maldade, não é? Aquilo que é ruim, mas não vem de Deus. Uma coisa é, veja, o mundo e tudo que existe foi criado por Deus. Então, ele ainda mantém, não é, um certo limite das coisas para que não desabe tudo. Ele que mantém, não é, tudo unido pela sua poderosa palavra. Senão o universo, né, e tudo que foi criado já teria se desintegrado há muito tempo. Ao contrário dos que estão em união com o Espírito, o Senhor Jesus Cristo, pois Deus não nos destinou para a ira, mas para receber a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode ler, Isaac, 1 Tessalonicenses 5:9. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Depois eu vim no 1 Tessalonicenses 1:10, só a linha B. Eu não sei como é que tá na tela, não. Pode ir? Porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Olha só, olha a NVT, veja só, ele poderia, não é, derramar a sua ira sobre nós, sobre todo mundo, não é? O mundo não merece isso, mas ele escolheu nos salvar por meio do seu Filho Jesus Cristo. Terminou? Terminou, só uma. Sim. Que nos livra da ira que está por vir. 1 Tessalonicenses 1, versículo 10, a linha B do versículo 10 especialmente. Versão NVI. Pode ler tudo, a gente frisa só a... Ok. Versão NVI, nova versão internacional. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Olha só,
ou, como diz a NTLH, do castigo divino que está para vir. Então veja, o castigo divino que está para vir. Então nós que estamos em Cristo, por quê? Como já dissemos, não é? Mediante a palavra de Deus, Jesus suportou esse castigo no seu corpo integralmente. Deus não poupou nada. É como a palavra de Deus diz, não é? Se Deus não poupou o seu Filho único, não nos dará com ele e gratuitamente todas as outras coisas? Será uma pergunta, né? Ele aparecerá optanomai, permitir-se ser visto, aparecer, olhar para ver. Segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Você pode ler, Isaac, Hebreus capítulo 9, versículo 28. Hebreus, capítulo 9, 28. 9, 28. É o último versículo. Como é que você pula Também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. Ele voltará, não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Amém. Todos que aguardam com grande expectativa. Vocês acham que o mundo aguarda Jesus com grande expectativa? Será? Não, não aguardam não. Eles aguardam outro Messias, que faz a vontade da carne, não é? O qual o mundo está se preparando aí para receber, e não Jesus Cristo, nosso Senhor. Então veja, lê novamente, meu filho, por favor. Também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. Obrigada, Tei. Para tirar, veja, Cristo foi oferecido, não é, de uma só vez. Uma só vez, não vai ter outro sacrifício. Ele não vai ser sacrificado de novo. O cordeiro já foi imolado. E Deus aceitou, porque ele era incorruptível. Ele era puro e imaculado. Único para tirar os pecados de muitos. Ah, mas aí está contradizendo, porque João disse que ele tirou os pecados de todo mundo. Sim, esse é o valor do cordeiro, mas nem todos aceitarão, e é isso que nós estamos mostrando aqui. E quando Deus contabiliza, ele vê que nem todos têm a mesma fé, que nem todos creem em Deus, que nem todos aceitam a sua salvação. Ou seja, o Messias, o seu Filho, Jesus Cristo, como Senhor. E se não aceita o senhorio de Jesus, também não tem a salvação. Não tem como receber a obra sem o autor da obra. Muitos querem a obra, não é? Orem por mim, orem por mim. Mas na hora do Senhor, não é? O que adianta dizer Senhor, 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 e não fazer o que Ele diz, o que Ele manda? Ele é Senhor. Se Ele é Senhor, as nossas almas devem dizer: eis-me aqui, Senhor. Sim, Senhor. Mas muitos de nós temos rejeitado, não é? É muito fácil, não é? Salvador, invoca Jesus como Salvador, como se ele fosse um serviçal, um garçom. E não é assim, gente. A primeira vez ele veio com humildade, não é? Como um boi, não é? Como um servo. Mas a segunda vez ele não virá como servo. Ele virá, não é? Como leão da tribo de Judá. Ele virá como rei. Ele virá glorioso. Ele virá com toda a sua glória. E nós viremos com ele. Nós viremos com ele. Amém. Assim como seus lindos anjos. E nós viremos lindamente no nosso corpo glorioso. Porque sim, ele é fiel. Então não é para todos. Ele tirou o pecado do mundo. Todos os pecados do mundo tirou. Mas essa dádiva só recebe quem recebe o Filho de Deus. Quem não recebe o Filho de Deus permanece morto em suas transgressões e pecados. Não é pecado de ninguém. Não é o pecado de Adão que está sendo imputado para ninguém, não. A alma morre pelos pecados dela. A alma que pecar essa, morrerá. Não é pelo pecado de Adão. Antes, quando eu era muito menininha no entendimento, que eu vivia sendo levada por toda sorte de doutrina, eu ficava achando que Deus era injusto, porque eu não fiz nada.
Não fiz, não concordei com o que Adão e Eva fizeram. E, no entanto, eu estava debaixo da condenação de Deus. Eu era inimiga de Deus. Até eu entender que o que Adão fez, simplesmente, o cara errou uma vez. Pronto, o erro dele foi suficiente, não é? Para condenar toda a sua raça, toda a sua prole, todos os seus filhos, todos que vieram dele. Porque ele corrompeu a sua semente. Ele cometeu um erro. Um único erro. Mas Deus é tão maravilhoso, que onde o pecado abundou, a graça superabundou. Que Adão caiu, errou, pecou, mas Deus enviou o último Adão, o segundo homem, o espiritual, para fazer aquilo que o primeiro Adão não conseguiu. E esse último Adão, esse segundo homem espiritual, Satanás não conseguiu corrompê-lo. Satanás, com toda a sua barganha, com todo o seu poder de sedução, não conseguiu demovê-lo. Não encontrou-se nada em Jesus que fosse do maligno, para que o maligno tivesse direito sobre ele. E Jesus padeceu tudo que qualquer ser humano padece, porque Jesus viveu até os seus 30 anos como um mero ser humano, mas ele não era um mero ser humano. Ele era um espírito vivificante. Ele era um homem completo, um homem perfeito. Ele era um espírito, ele tinha uma alma, ele era espírito e alma ao mesmo tempo. Ele era o cordeiro e o leão. O cordeiro e o leão, como esses dias eu estava explicando ali para o nosso irmão Hélio. O cordeiro é a parte natural, representa a parte natural que foi oferecida. E o leão é o espírito que venceu. O espírito é o leão da tribo de Judá. Esse venceu, ele resgatou o cordeiro. Tudo na mesma estrutura. Sim, esse é o poder de Deus que sabe como criar. Esse é o Deus, o criador de todas as coisas. Não tem nenhuma criatura que, por mais inteligente que seja e astuta, foi Deus que criou. Ninguém, absolutamente ninguém, pode com o poder de Deus. Ninguém pode com a mente de Deus. Ninguém pode mais do que Deus. Não pode. E o que ele fez em favor da humanidade, não é? A humanidade precisa conhecer. A humanidade precisa conhecer verdadeiramente quem é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Porque seremos livres, seremos libertos sim, mas por conhecer a verdade e não a mentira. E na verdade não tem nenhuma mentira. Nenhuma mentira procede da verdade. E esse é o valor do nosso ministério. Esse é o resultado, esse é o motivo, o objetivo do nosso ministério. É pequeno, é como uma semente de mostarda, como bem disse o nosso Senhor. Uma pequena parte do fermento, não é? Que é o Espírito. Mas vai sim, vai levedar, vai fazer toda a massa crescer, porque Ele pode todas as coisas. E agindo Ele, quem impedirá? Amém. Ele não precisa de muitos, não é? Lembremos do nosso irmão, né? Hoje irmão, né? Mas um servo de Deus, Gideão, não é? Gideão escolheu muitos homens, mas Deus diminuiu, não é? Até que ficasse apenas alguns, não é? Se eu não me engano, né? 300. Os 300, né, valentes. Sim. Não mais do que isso. Deus não precisa de muitos. De todas as pessoas do mundo, veja, Deus escolheu 12, dos quais um era um diabo e um era um incrédulo. Pronto, ficaram 10, não é? E aí, quando Jesus estava na cruz, todos eles debandaram, aí ficou João ali, não é, de longe, junto com as mulheres, só assistindo tudo. E veja, nada disso demoveu, não é? Moveu o nosso Senhor da sua obra, não é? Daquilo que Ele estava fazendo e fez de forma perfeita, sem faltar absolutamente nada. Tudo cheio, pleno. E todas essas coisas serão levadas em consideração quando a balança não é fechar, não é? Pode ter certeza, não há déficit na obra de Cristo Jesus. Não há nenhum saldo devedor. Lembrando as palavras dos anjos em Atos 1:11. Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Como foi que eles viram Jesus subir? Glorioso, em suas vestes gloriosas, em seu corpo glorioso. Da mesma forma, ele descerá dos céus. E todo olho verá. Não tem como esconder.
a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, não tem como esconder. Ah, então ele não vai nos salvar, a igreja dele? Aí já é outra coisa. Nesse momento, os que transpassaram Jesus, aqueles que não creem em Jesus, não verão. Por quê? Porque ele é o pastor daqueles que ele chama. João, veja, gente, ó, aqui a gente vai fazer um adendo, tá bom? Eu vou entrar em algo que eu não tinha pensado, nem está dentro do estudo, mas o Espírito Santo, ele que guia, não é? E ele está chamando. O mestre chama. O pastor e seu rebanho. Prestem bem atenção. Não são palavras minhas. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Então só tem um meio de entrar no céu. Um único meio. No céu, né, na habitação celestial, não entra coisa impura. Pode ser o mais poderoso de todos, não entra. E se foi expulso, né, teve um motivo. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus veio como uma mulher, veio de uma mulher, não é? Ele veio de um ventre materno. Ele veio como qualquer ser humano nascido de uma mulher, não é? De mãe humana, de uma mãe humana. Ele não veio por outro lugar. Ele não veio de uma forma que não tenha sido estabelecida desde o início, não é, meu filho? O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. As ovelhas ouvem a voz dele. Ele chama as suas ovelhas pelo nome. Ele nos chama, a cada um de nós, pelo nosso nome. E ele não confunde até mesmo aqueles que são homônimos. Mesmo que tenhamos o mesmo nome um do outro, ele não se confunde. Chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora, fora do mundo, fora do poder do maligno. Essa é a igreja, chamados para fora, fora da potestade, né, do poder das trevas, para um aprisco dele, para um lugar dele, no corpo de Cristo, a sua igreja. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e leva-as para fora, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas. Ele não conduz aqueles que não pertencem a ele, mas apenas as suas ovelhas, porque elas lhe conhecem, ouvem a sua voz e seguem a ele. Aqueles que não pertencem a ele não o seguirão e não serão levados para fora desse mundo, não serão conduzidos às moradas espirituais, celestiais, não serão. Todas. Não vai faltar nenhuma unha, como disse o Vini na sua oração. Nenhuma única unha ficará de fora. O que aconteceu lá na libertação dos judeus, né, dos israelitas, do Egito, da escravidão do Egito, aquilo foi um símbolo, uma figura para os tempos atuais, para a libertação verdadeira que é da escravidão do pecado, da morte, do inferno, das coisas espirituais. Depois de conduzir para fora todas, olha só o que ele faz. Todas as suas ovelhas, vai adiante delas. Não é Moisés, não é nenhum outro homem. É Jesus Cristo, o único homem, mediador entre Deus e os homens. Ele vai adiante das suas ovelhas. E estas o seguem, porque conhecem a sua voz. E nós o seguiremos. Nós não chegamos a um monte que se pode tocar. Nós não chegamos a um monte que pode ser visto e tocado, de coisas palpáveis. Nós chegamos ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a algo espiritual. Portanto, assim como quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele não apareceu a todos, mas somente aqueles que criam nele. Da mesma forma, quando ele voltar, por isso que Paulo diz, a gente deseja olhar para cima,
Mas a nossa esperança, veja, a expectativa não é de ficar igual, né, lunático olhando para cima. É a nossa expectativa e estar nas coisas celestiais, porque Cristo virá em toda a sua glória. E quando Ele voltar, nós o seguiremos. Mas veja, olha que coisa interessante, Jesus deixou isso daqui, tá? Na sua palavra, na sua simbologia, na sua parábola. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo, digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. A porta das ovelhas. Então veja, tem uma porta, não é, que é de entrada aqui nesse mundo, que é a mulher. E tem a porta das ovelhas, que é Cristo. Cristo e sua noiva. A união do homem com a mulher, o casamento. Eu sou a porta das ovelhas, afirmou de novo, digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas, todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, quem entra por Cristo, pelo Espírito será salvo. O que nos garante essa salvação é o Espírito de Cristo, é o selo em nós, garantindo que somos procedência dele, não é porque a gente quer. Não é quem quer nem quem corre, é de acordo com a misericórdia de Deus, ou seja, aquele que invoca o nome de Jesus está dentro da misericórdia de Deus. Isso não depende, não é, dos nossos méritos. O ladrão, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. Entrará no reino dos céus e depois sairá e encontrará pastagem. Por quê? Porque nós vamos seguir ele. Então, quando ele vier para buscar a nós, ele vai nos reunir no seu aprisco, no seu lugar seguro. Mas nós voltaremos, nós sairemos com ele, atrás dele, seguindo a ele, conforme está escrito. Conforme está escrito. Tanto está escrito lá em Apocalipse que todo olho verá, como um relâmpago, não é? De um lugar a outro, todos verão. Como também em Zacarias. Zacarias também fala sobre isso. Ele virá com seus santos e com seus anjos, com aqueles que lhe pertencem. Nós o seguiremos, porque nós somos ovelhas que pertencemos a ele. Então veja, ele deixou tudo aqui, ó, na palavra dele. Só que está oculto em comparações, em símiles, em parábolas. Isso só é revelado para quem tem intimidade com ele, com o Espírito e com a palavra. Mas está escrito. E é isso que vai ser visto diante de Deus, não é, no dia que ele julgar vivos e mortos. Os vivos somos nós, para recebermos a recompensa diante dele pelo que fizemos por meio desse corpo aqui, que nós devemos glorificar a ele, porque fomos comprados por alto preço. E os mortos, aqueles que estão fora dele, aqueles que permanecem mortos. E também, né, tem ali a parte dos seus, né, dos judeus, os remanescentes, que aí é outra coisa. Mas ele também vai julgar, não é? Aqueles que rejeitarem a marca da besta, esses serão ressuscitados, voltarão dos mortos. Nós não somos chamados de mortos, nós estamos na ressurreição e na vida. Se nós estamos na ressurreição e na vida, logo nós não estamos mortos. Para Deus, a morte física não é morte, é como dormir. Mortos para Deus é quem não tem o seu espírito, é quem morreu sem ter o seu espírito.
Mas Deus vai salvar alguns desses, por amor aos patriarcas. Um pequeno, né, uma remanescência ali, pela graça. Pela graça. Não é por obra de ninguém. Pura graça de Deus. Porque Ele é fiel. Fiel à sua palavra. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Encontraremos pastagem, porque Ele já preparou. Esse mundo será governado por 1000 anos. E nós governaremos junto com o nosso Senhor. Aqueles, não é, que se mantiveram fiéis ao Senhor, não é? Ou, vamos dizer assim, gente, só vai governar com Cristo. Veja, tem aqueles que governam e tem aqueles que estão debaixo do governo, não é? Aqueles que viveram sua vida para agradar o Senhor, esses governarão com Ele. Eles receberão, como Jesus falou, né? Ali a parábola dos talentos. Aquilo dali não é só para os judeus, não. É para quem está dentro do reino de Deus. Tem coisas que são apenas para os judeus e tem coisas que são para toda a igreja. Tem leis de Deus, né? Mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, que é universal. É para todos os que pertencem a Ele, seja gentil ou judeu. Mas tem coisas que são peculiares, são particulares para o povo judeu. Como, por exemplo, a parte da remanescência. A parte da remanescência, gentil não vai participar. Não vai. Depois que fechar a porta para a vida eterna, não é? Para os gentios, não entrará mais. Apenas um remanescente do povo judeu será salvo, não é? Como diz as Escrituras. Isso tudo é para cumprir o que está escrito. É como Jesus disse, não é? Está escrito. E ninguém vai poder dizer que não estava, porque está. Se entenderam ou não, aí já é outra coisa, porque tempo Deus deu. Veja, são basicamente 6.000 anos. Não é da era de Adão. São basicamente 6.000 anos da era de Adão. Deus é muito bom. Deus é muito bom e paciente, né? São muitos anos da paciência de Deus para a era de Adão, dos físicos e naturais. Mas não passará essa geração de Adão até que todas essas coisas se cumpram. Não passará. Não vai passar isento. Não vai passar ileso. Deus vai derramar a ira dele sim. E vai julgar sim. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então, esse é o nosso pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é pastor. Enfim, aí ele continua, não é? Então, o recado, né, que o Espírito Santo queria dar, está dado. Então, retornando aqui, né, conforme o anjo falou, né, aos galileus, né, homens galileus, porque vocês estão olhando esse mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir, glorificado. E essa forma manifesta após ressuscitar dos mortos não foi acessível a todos, ou seja, aos outros que não criam nele, mas somente aos que tinham íntima comunhão com ele, conforme está escrito em João 21:14, você pode ler, Isaac? João 21:14 e Vini, por favor, Atos 10... 40 ao 41. 40? João 21:14? Isso, meu amor, 21:14. Foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Atos 10, 40 ao 41. 40. Pedro continuou: porém, Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo. Opa, ele não foi visto por todo o povo. Por quê?
Porque o homem espiritual não compreende as coisas espirituais. Aqueles que estão nas trevas não veem a luz, por isso são cegos. Mas aqueles que viram, não é, a luz, né, que desejaram, se deleitaram com a luz, esses viram, esses participaram. Mas somente por nós, que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido, nós comemos e bebemos com Ele depois que Deus o ressuscitou. Então veja, da mesma forma, quando Ele vier recolher a sua igreja, o mundo não vai ver, mas haverá sinais. Não é como dizem, né? Ninguém vai ver, mas os sinais serão vistos. E eles entenderão. E só vai poder vê-lo aqueles que comerem e beberem com Ele. Exato. Ou seja, não é? Aqueles que têm o seu espírito, aqueles que têm comunhão com Ele. Todo que invoca o nome do Senhor, que crê em Jesus Cristo, eles são filhos de Deus. Tá bom? Então, todos que recebem Jesus são filhos. Esses verão. Apesar, não é, da nossa meninice espiritual, nós estamos avançando, nós estamos crescendo. Amém. Mas assim como nós pais que temos nossos filhos, veja, meu filho era um bebê, era uma criancinha. Agora está um gigante ali, tem quase 2 metros de altura. Mas veja, quando ele era um bebê, eu não sabia que ele ia ter 2 metros de altura, mas eu sabia que ele ia crescer. Assim como nós não sabemos, né, quanto de altura nós teremos, mas sabemos que teremos a altura, não é, a maturidade do Filho de Deus. Ou seja, nós cresceremos espiritualmente, porque assim, não é, Deus deixou escrito e nós cremos na sua palavra. Nós somos, gente, a última geração. A última geração antes de Jesus voltar. O Espírito Santo, Jesus Cristo, vem nos recolher. Nós aguardaremos a ira descer e depois retornaremos com o nosso Senhor. Em glória, todos nós voltaremos com Ele em glória. E o mundo estará em trevas, mas vai ser tanta claridade, tanta luz, não é? Tanta luz que vai ser como o dia. Vai ser como se fosse dia. Ele quis que eles o vissem como testemunhas reais. E assim Paulo testifica em 1 Coríntios 15, do 5 ao 8. Você pode ler, Isaac? 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 5 ao versículo 8. Capítulo 15? É, meu. Do 5 ao 8? É. É um bebê. Apareceu a Pedro e, mais tarde, aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde, apareceu a Tiago e, posteriormente, a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora do tempo. Então veja, ali o apóstolo Paulo, né? Ele está fazendo o saldo, não é? De todos que testemunharam a ressurreição de Jesus. Todos que testemunharam. Ele está fazendo um balanço final, não é? Um balanço geral. Até que todo olho venha vê-lo quando ele vier, a segunda e última vez ao mundo, para a consumação de todas as coisas, e até mesmo aqueles que o traspassaram o verão. Você pode ler, Vini? Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Olhem, ele vem com as nuvens, todos o verão, até mesmo os que o atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. Amém. Não podemos esquecer do que Jesus disse em Mateus 11, 27. Você pode ler, Isaac?
Mateus, capítulo 11, versículo 27. Enche a boca, eu fecho. Mateus. Mateus, capítulo 11. Versículo 27. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Olha só, aqueles a quem o Filho escolhe revelar, não é? Então, veja, é Ele que nos chama, é Ele que nos escolhe. Não fomos nós que o escolhemos, mas Ele escolheu a cada um de nós. E Ele nos tem chamado, né? Escolhido e chamado. Cada um de nós, os seus santos, os seus filhos. Santos, gente, somos todos nós. Não caiam nessa ideia que criam por aí, não é? Que canonizam mortos, corpos de seres humanos que já morreram, e transformam eles em santos, como se fossem melhores do que os outros filhos de Deus. Não, santos. Você sabe o que significa santos? Santo é separado. São aqueles que têm o Espírito de Deus. São os filhos de Deus. Filhos. Gente, filhos de Deus. No dia que os filhos de Deus souberem quem são em Cristo Jesus, diante de Deus, o que significa a justiça de Deus em Cristo Jesus, eles não vão mais se deixar levar por nenhuma sorte de doutrina, nenhum vento, nenhuma astúcia. É muito triste, às vezes a gente vê como o mundo está. Até mesmo os filhos de Deus sendo enganados. A letargia. Muitos já deveriam ser mestres, mas continuam precisando de leite, porque não entendem a palavra de Deus. Tem muitos anos dentro de uma religião, dentro de um templo físico, mas não conhecem a palavra de Deus. Não conhecem os seus direitos e nem os seus deveres. Infelizmente. Mas, não é? Que não seja mais assim, em nome de Jesus. Amém. Que cresçamos, né, para a glória do nosso Pai Celestial. E ainda João Batista. Aquele que o aceita, confirma que Deus é verdadeiro. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Percebem? O que Cristo veio fazer? Condenar o mundo? Não, Cristo veio salvar. Veio tirar os seres humanos que estavam todos condenados pelo pecado e lhes dar a vida eterna, ou seja, o perdão dos pecados. Essa é a redenção. É o que o Espírito Santo nos dará, um novo corpo glorioso. Só pode receber o corpo glorioso mediante o Espírito de santidade. Gente, ser santo é ter o Espírito Santo. E a santidade é o resultado da vida com Cristo. Então, gente, eu vou encerrar por aqui, tá? João capítulo 3, versículo 33 e 36.